Graças, pais amados, vamos hoje, 5 de abril de 2020, a nossa primeira ceia virtual, nossa também celebração fora do tempo. E lembrando, são 10 anos de caminhada, né? E hoje é um dia especial. Como a gente não sabe como será o dia de amanhã, a gente vive um dia de cada vez na dimensão do Salmo 118, verso 24, que diz: esse é o dia que o Senhor nos presenteou. Então, festejemos ele e nos alegremos dele. Ou o Salmo 68, verso 19, que vai dizer: bendito seja o Senhor Deus nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Então, somos santos irmãos, companheiros, caminhando numa jornada rumo a Jerusalém Celestial. E hoje vamos refletir a respeito desse ser companheiros. Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: por isso, santos irmãos, companheiros nesta vocação celestial até as últimas consequências, olhem com muita atenção para Jesus. Ele está no centro de tudo em que cremos, pois foi fiel em cumprir tudo que Deus ordenou. Moisés também foi fiel, mas Jesus tem maior honra. O construtor tem mais valor que sua obra. Toda casa tem um construtor, mas o construtor por trás de tudo é Deus. Moisés fez um bom trabalho na casa de Deus, mas foi um trabalho de servo, deixando as coisas preparadas para aquele que haveria de vir. Cristo, o Filho, tem a responsabilidade da casa. Então, nessa noite, a gente vai enfatizar o ser companheiros, e ser companheiros da vocação celestial, né? Esse é para o momento o propósito dessa breve meditação, né? Esse ponto principal, ser companheiros, tá? Porque a sugestão do versículo é de uma continuidade, né? Nós temos conhecimento de que essa carta aos Hebreus, ela é cheia de comparações, ela é cheia de contrastes, há vários deles, e no texto que a gente lê, o foco é duas casas e duas pessoas responsáveis por e pertencentes a essas duas casas. São duas casas. De um lado, em primeiro plano, a de Moisés, em que ele era fiel como um servo, e do outro lado, a casa de Jesus, na qual ele é filho e sobre a qual ele é cabeça. Então, a palavra casa aqui nesse contexto fica óbvia, de maneira literal, uma referência à economia ou ordem de Deus, tá? Nessa revelação, Deus está trazendo a sua vontade, o seu propósito a partir dessa percepção. Então, assim, de um lado há uma casa terrena, do outro a casa celestial em contraste, de um lado a casa temporal, do outro lado a casa espiritual, de um lado a casa que veio por meio de anjos, do outro a que veio pelo Filho de Deus, né, Jesus Cristo, nosso Salvador. E a carta aos Hebreus inteira, ela tem esse objetivo, né? A superioridade, a grandeza da última sobre a primeira, sendo Cristo tudo em todos. Então, essas palavras com as quais o capítulo inicia vai nos indicar algo quanto à constituição dessa casa celestial, espiritual e tão mais superior. Ele faz isso usando as palavras: por isso, santos irmãos, companheiros da vocação celestial. Santos irmãos aqui são quem, né? Somos nós, aqueles que constituem essa casa, ou seja, eu e você. A casa santa, portanto, ela é composta daqueles que foram separados de um sistema, de um domínio, de uma natureza para Deus, né? Para uma outra ordem. E separados do mundo, do pecado, da morte. Esse é o sentido da palavra santos, né? Exatamente, separado. Portanto, irmãos, santos irmãos, que bonito, né? Bonito título para a casa de Deus, a família dos santos, dos separados. Essa é a natureza superior dessa casa. Quando a gente lê Hebreus capítulo 2, versículos de 10 a 13, né, muito nos é dito a respeito do tema, e é enriquecedor que a gente valorize a unidade do corpo e reflita sobre ele nesse dia especial. Todos os dias, na verdade, são especiais. Então, o texto de Hebreus 2, 10 a 13 diz assim: faz sentido que o Deus que iniciou tudo e que tudo preserva agora conclua sua obra, tornando perfeito o pioneiro da salvação através do sofrimento, enquanto ele conduz todas as pessoas à glória. Uma vez que aquele que salve os que são salvos tem uma origem comum. Jesus não hesita em tratá-los como família, dizendo:
Vou contar a meus bons amigos, meus companheiros, meus irmãos e irmãs, tudo o que sei sobre ti. Vou me reunir a eles num culto e louvor a ti. Uma vez mais, ele se põe no mesmo círculo familiar quando diz: até eu vivo para depositar minha confiança em Deus. E uma vez mais, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Então, que lindo isso, né? Uma beleza fantástica. Há muito dito sobre esse ser companheiros, né? Sobre Cristo cantando no meio dos seus irmãos e não se envergonhando em nos chamar de irmãos, dizendo: eu e os filhos que Deus me deu. Então, em síntese, né, tudo vai nos convocar a essa harmonia espiritual, essa compreensão clara e convicta de que somos um corpo formado por santos irmãos, companheiros, né? A casa celestial, espiritual, é uma casa de irmãos e irmãs santificados. Então, é uma família santa. Então, amados, embora algumas versões tragam a expressão participantes, para nós que somos a família santa da casa celestial, a palavra que nos define no grego é companheiros. Dá a ideia de parceiros, de sócios. Então isso é o ponto especial a ser entendido, interpretado e valorizado por cada um de nós, que somos casa de Deus. Por isso os santos irmãos nós, os santos irmãos, somos definidos como companheiros, parceiros, sócios. E interessante é que companheiros é a mesma palavra que é lida lá em Lucas capítulo 5, versículo 7, sobre os discípulos naquele momento da pesca milagrosa. O texto de Lucas 5, 7 diz assim: por isso fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Percebem? Fizeram sinais aos seus companheiros. Esta é exatamente a mesma palavra que encontramos aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, companheiros da vocação celestial. A palavra de Deus, ela traz muitas nomeações a respeito de nós, né? Nós, os servos do Senhor. A gente está familiarizado, por exemplo, como escravos de Jesus Cristo, ministros de Cristo, mordomos do mistério, cooperadores, e assim a gente tem um grande número de títulos, de nominações, de concepções dos servos de Deus na casa do Senhor. Só que aqui, especificamente em Hebreus 3, está uma outra nomeação em um sentido singular. E esse sentido peculiar e particular, né, vai um pouco além das outras nominações que a gente traz para você. Praticamente todos esses outros títulos trazem a ideia de responsabilidade delegada. Por exemplo, um servo é encarregado em seu serviço com responsabilidade. Um mordomo, a um mordomo é confiado a ele recursos, algo é delegado a ele. Então, todos esses títulos têm uma ideia embutida neles. Só que aqui, né, está algo que vai além. Companheiros. Companheiros na vocação celestial, trazidos ao companheirismo com Cristo e uns com os outros a respeito dessa casa. Essa casa é um companheirismo, é uma parceria. Então, é óbvio, amados, que eu e você, nós pertencemos a esse modelo, né, esse modelo da casa espiritual. A gente sabe a diferença, por exemplo, entre um empregado e um patrão. Todos nós percebemos isso no cotidiano, isso salta aos nossos olhos em todo lugar. Exemplo, você vê um empregado trabalhando. Alguns, né, não se preocupam, por exemplo, com apagar a luz quando sai de um ambiente, ou usar a água necessária em determinada tarefa. O patrão se incomoda com isso. Então, nesse sentido, ser empregado é uma coisa, ser patrão é outra. Há preocupação com as contas a pagar. Se fosse um companheiro, um parceiro, um sócio, ele, o empregado, seria muito mais cuidadoso com a luz, com a água, com o ambiente, sobre todas a sorte de detalhes, porque, como um companheiro, ele está envolvido em todas as contas a pagar. Em relação, por exemplo, à sua própria casa com seus familiares, o empregado age como o patrão, né? Então, há toda essa diferença. Parece algo simples, mas há toda essa diferença na casa de Deus entre empregados e companheiros, né? E percebendo que o companheirismo de que se fala aqui é de um tipo familiar, a família, ela está em companheirismo sobre a casa, sobre a economia, sobre a ordem, e uma responsabilidade familiar de parceria. É isso que a gente tem aqui, né? Uma responsabilidade familiar de parceria por essa casa, por exemplo, Igreja Batista da Colina, Casa de Deus.
Então, esses dias em que distantes um do outro, sem o aconchego do ambiente Becolina ali com caixa de som, com ar-condicionado, com louvor ao vivo, com mensagem ao vivo, com abraço ao vivo, com olhar ao vivo, com sorrisos ao vivo, isso traz a casa para bem perto do coração? Não. Né? Mas nos conduz para uma preocupação legítima, um cuidado real, um ciúme verdadeiro. A gente está envolvido como companheiro, a gente se acolhe nessa noite, mesmo distante uns dos outros. Né? Veja que as perdas, elas vão ser as nossas perdas, não são as perdas do patrão, do proprietário, de alguém para quem a gente trabalha e que tem que arcar com isso. São as nossas perdas, né? Esse distanciamento. Os ganhos são os nossos ganhos. A gente está envolvido nos assuntos dessa casa, né? Aquilo que toca a mim, toca a você. As perdas e os ganhos, tudo tem a ver com ela, com a casa. Né? E é um assunto da nossa própria vida. A casa de Deus somos nós. Então é tremendo a gente ouvir de perto e ouvir também no virtual a respeito dessa temática. Temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é conjunta porque a casa de Deus é a nossa casa, sim. Né? É a casa de Deus e também é a nossa casa. De que casa a gente é? Obviamente da casa de Deus. Quando a gente lê, eu não vou ler, mas vou indicar para a leitura sua, Efésios capítulo 3, versículo 6 e Romanos 8, 17, onde nos é dito que a gente é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, esta é a nossa casa como coproprietários, ela pertence a nós em um sentido espiritual, né? É parte de nós e somos coparticipantes em todos os interesses dessa casa. Como IB Colina, repito, somos casa de Deus. Então, concluindo, a mensagem dessa noite feliz, né, nesse santo lugar, né, que nos apresenta essa palavra companheiros, isso é o que vem ao meu coração e ao seu coração da parte de Deus. Companheirismo. Pense nisso. Né? Isso convém muito. Pense que vai até o coração de tudo e vai mesmo. É uma ideia linda. Não somos mais apenas empregados do Senhor, servos no sentido oficial, profissional. Nós somos companheiros. Pense sobre os discípulos ali, voltando para o texto de Lucas 5,7, em parceria no lago. Eu tenho certeza de que o que afetava um barco afetava todos os companheiros. Né? O que afetava um companheiro afetava os outros. Era uma parceria. E a perda de qualquer parte era uma perda para todos. O ganho de qualquer parte era o ganho de todos. E quando o barco estava ali quase afundando pela abundância de pesca, eles não guardaram para si como sua bênção. Eles sinalizaram aos companheiros e repartiram a bênção. Esta é a casa de Deus. Né? Então, que nesses dias de quarentena, a gente não veja esses dias como dias difíceis, mas dias com bênçãos. Portanto, partilhemos a bênção para que outros também coloquem o peso da ansiedade, do companheirismo em Jesus, nosso fiel companheiro. E que o Senhor continue aplicando ao meu coração e ao seu coração o discernimento sobre sermos e continuar sendo santos irmãos, companheiros na vocação celestial. Portanto, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente nessa noite feliz, nesse santo lugar, e que pós os louvores que vão ser entoados, a gente possa participar desse momento de ceia virtual como se estivéssemos juntos, né? Como se estivéssemos ali na nossa comunidade Igreja Batista da Colina, Casa de Deus, porque independente das quatro paredes, continuamos sendo Igreja Batista da Colina, Casa de Deus. Portanto, que o Senhor em Cristo nos abençoe ricamente e um beijo no coração dos irmãos, porque estou com muitas saudades, mas o Senhor vai prover o tempo necessário para que a gente se encontre aqui ou na eternidade. O importante é que estamos unidos como companheiros na vocação celestial.